Carta do apóstolo Judas, versículo 20. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos na caridade ou no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Irmãos, somos edificados pela nossa fé no Espírito Santo de Deus. Somos conservados pelo amor de Deus. Esperamos pela misericórdia de Deus e pela vida eterna conquistada na cruz para todos aqueles que creem na obra e na palavra do Senhor. Mas esse versículo ressalta aqui, esses versículos ressaltam no versículo 22, apiedai-vos de alguns, tenha pena, tenha compaixão de alguns que estão duvidosos. É o que diz a palavra do Senhor através do apóstolo Judas. Nós devemos ter pena, compaixão daqueles que duvidam da palavra. A dúvida, irmãos, é algo terrível. A dúvida rouba a salvação, porque a salvação é para quem crê, e quem duvida não crê. Não crê ainda, vamos colocar dessa maneira. Mas é terrível. A pessoa que duvida, não crê, não será salva. Satanás, astuto, ele tem colocado dúvidas na mente das pessoas para roubar a fé, roubar a salvação e roubar bênçãos. A dúvida é a irmã da incredulidade, e ela também pune com sofrimento. O incrédulo sofre mais, em uma luta ele se desespera. Quem crê não se desespera, confia no Senhor. Então a incredulidade pune com o sofrimento, e a dúvida, que é irmã da incredulidade, também pune com sofrimento. Nunca duvide da palavra do Senhor, nunca duvide da obra do Senhor, e seja abençoado. Porque se você nunca duvidar, isso é um indício que você crê. Veja o que diz aqui a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Nunca duvide da palavra de Deus, nunca duvide da obra do Senhor. Não deixe Satanás contaminar a sua mente com dúvidas. Diz assim, Tiago 1,5: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, de graça, à vontade, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma para outra parte. A dúvida é falta de sabedoria. Deus dá sabedoria de graça a todos aqueles que buscam, que clamam, que meditam na sua palavra, para que nós tenhamos fé e não tenhamos dúvida alguma. Porque o que duvida, ele é lançado de um lado para o outro. O que duvida, ele pula de galho em galho. O que duvida é o indeciso. O que duvida não sabe o que quer, não tem fé alguma. Se tivesse fé, ficaria firme, firme com a palavra do Senhor, sem pestanejar, sem duvidar em momento nenhum. Quem duvida desagrada a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e quem duvida não tem fé. Quem duvida não conquista, porque a dúvida mata a fé, e a fé é a moeda das bênçãos. Você paga as bênçãos com fé. Sem fé nada podemos fazer, mas com fé podemos todas as coisas. Quem duvida é facilmente enganado pelo inimigo.
Ele é levado de um lado para o outro. Quem duvida é aquele que o pessoal chama de Maria vai com as outras. Ele não tem convicção alguma. Então vem um com uma conversa, o leva. Vem outro com outra conversa, o leva. Porque ele vive em dúvida. Ele não é convicto. Ele não é decidido. Né? Ele não tem convicção alguma. Mateus capítulo 28, versículo 16. Diz: E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Terrível isso, né, irmãos? Alguns discípulos do Senhor duvidavam da sua presença e duvidavam da sua palavra. Há discípulos do Senhor que precisam crer, se converter, deixar de ser um Tomé da vida, um Judas da vida. O Senhor falou várias vezes que iria ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou ressuscitar no terceiro dia. E quando ele ressuscitou no terceiro dia, não creram. Pseudos discípulos que duvidaram da palavra do Senhor. Aquele que crê fala: eu já sabia. A igreja fazia oração constante por Pedro, que estava preso e no dia seguinte seria degolado, como foi Tiago. E a igreja fazia contínua oração para que Pedro fosse liberto. Veio um anjo do Senhor, libertou Pedro. E o Pedro bateu na casa e todo mundo duvidaram que era o Pedro. Oravam, mas não criam. Mas tinha uma menina que cria, a menina Rode. Por isso Pedro foi liberto. Porque no meio daqueles que duvidam sempre tem um que crê. E Deus atende o clamor daquele que crê. Entendam, o Senhor falou várias vezes que iria ressuscitar e duvidaram da palavra. Quando ele ressuscitou, se espantaram: não pode ser ele, me mostra a ferida. Nunca duvide da palavra do Senhor. Se ele diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, não duvide. Creia. Seja qual for a situação, não estou vendo o resultado. Seja qual for a situação, creia naquilo que o Senhor falou, naquilo que diz a palavra. A dúvida impede a saída do mal, porque o diabo sabe quem duvida e ele não sai. Mateus 21, 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé e não o quê? Duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a esse monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, sem duvidar, o recebereis. Entendam, o Senhor nos ensina: se tivermos fé e não duvidarmos, e ordenarmos que o mal saia, o mal sai. Que o engano saia, o engano sairá. É preciso ordenar com fé, sem titubear, sem duvidar. É o que diz a palavra. A condição é não duvidar, porque a dúvida impede a bênção. A dúvida é falta de fé. A dúvida impede a libertação. Tudo que pedirmos na oração sem duvidar, crendo, receberemos. Essa é a direção, irmãos. Mas muitas vezes a pessoa ora, fala: mas será? Será que vai acontecer? Está duvidando, irmão. Será? Será que eu orei certo? Será que é vontade de Deus? Está duvidando, irmão. É vontade de Deus te abençoar, irmão. É vontade de Deus te libertar, te curar. Nunca duvide disso, irmãos. Um leproso perguntou para o Senhor Jesus: se quiseres, pode tornar-me limpo. É claro que o Senhor quer. E ele falou: quero ser limpo, quero seja limpo. Ele quer limpar todos os leprosos, os contaminados pelo inimigo. Ele quer curar todos. Pelas feridas dele nós somos sarados. Ele já
Ele não só quer, como Ele já agiu para que nós tomássemos posse da cura. Então, irmão, não duvida, irmão. Não duvida. Porque se você duvidar, irmão, nada vai funcionar. Muitas bênçãos ainda não vieram porque duvidamos. Às vezes duvidamos até inconscientemente. Faz a oração e depois confessa uma derrota. Duvidou! Faz uma oração, crê, Senhor, me abençoa isso. Logo em seguida fala, será que não vai voltar? Será isso? Será aquilo? Duvidou, irmão? Seja convicto, determinado, decidido. Não duvide. Mateus 14:30. Veja o que acontece com aquele que duvida. Aqui o Pedro, que estava tentando andar sobre as águas, mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pouca fé, por que duvidaste? O seu problema é que você duvidou. Se você não tivesse duvidado, você estaria andando sobre as águas. Homem de pouca fé, por que duvidastes? A dúvida vem sobre aquele que tem pouca fé, vem sobre aquele que às vezes está motivado e ainda não está convertido. O medo também é um sentimento terrível, que vem pela falta de fé e pela dúvida no poder de Deus. O medo também é associado à incredulidade. Quem tem pouca fé, duvida e afunda. Duvida e afunda, irmão. Não luta. A pessoa que duvida, ela não luta, ela não persevera, ela começa uma campanha e ela não termina. Ela começa a seguir o Senhor Jesus e se afasta, se desvia, porque ela duvida. O diabo implementa a dúvida no coração dela. Ah, mas não é bem assim. Não, são radicais, são fanáticos. Não, os filósofos e os psicólogos falam diferente. A decisão tem que ser de qualquer um. Cada um decide a sua vida, né? Cada um faz aquilo que acha certo. Se cada um fizesse aquilo que achava certo, não haveria nada certo, porque todo mundo ia fazer diferente. Então aquele que tem pouca fé, ele duvida. Ele é influenciável por qualquer situação e por qualquer pessoa. Ele afunda, ele não luta, não persevera, não se decide e por isso não conquista. As pessoas que conquistam são pessoas determinadas, convictas, que não têm dúvida. Entenda, irmãos? Dúvida que nós estamos falando é dúvida da palavra. É a dúvida das promessas e do poder de Deus. Não é aquela dúvida, será que eu uso o vestido vermelho ou vestido verde? Não é dessa dúvida que estão falando. Será que eu uso o salto alto ou salto baixo? Não é essa dúvida, não. Não é essa indecisão, não. É a dúvida com relação à palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus, das promessas de Deus. Não, essa promessa de Deus não é para mim, não. Eu acho que é só para homem. E essa outra é só para mulher. Não, irmão. Não duvide da promessa de Deus. Seja decidido, convicto, creia incondicionalmente. Creia mesmo que seja um absurdo aos olhos humanos. Creia incondicionalmente na palavra e conquiste, irmão. Porque o Senhor falou, se não duvidar, por que duvidastes? O Senhor ressaltou e ressalta. O Senhor diz na carta de Judas, tenham pena, compaixão de quem duvida, porque não vai alcançar nada. A dúvida é uma arma terrível de Satanás que rouba bênçãos e salvação, irmãos. João capítulo 6, versículo 63. E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. É o Espírito que nos dá vida, irmãos.
A carne é passageira, limitada, não edifica, mas as palavras do Senhor são espirituais e dão vida. É isso, irmãos. Quem não ouve a palavra está morto em espírito. É um zumbi. Pode falar às pessoas, você ouve a palavra? Não, então você é um zumbi, você está morto. Irmão, porque a palavra é que vivifica. Entenda, irmãos. A pessoa, para ter vida e vida eterna, ela precisa ouvir e crer. E provar que crê obedecendo. Senão, ela não se converte. Senão, ela não crê, ela duvida. João 6,64 diz: mas há alguns de vós que não creem, discípulos do Senhor, ouvindo a pregação do Senhor, tete a tete, não criam, misericórdia, né? Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Irmãos, o Senhor sabia e sabe quem não crê, quem duvida. O Senhor sabe quem o trairá, quem vai se afastar, mas Ele dá oportunidade a todos. Antes o Espírito Santo revelava ao Senhor, hoje o Senhor vê tudo. Ele sabe, irmãos, Ele sabe quem tem fé, quem não tem. Ele sabe quem tem a moeda da fé para alcançar a bênção. Ele não atenderá aquele que não crê, irmão. É condição. A pessoa pode estar sofrendo um bocado, irmãos, mas se não demonstrar um mínimo de fé, não vai receber. É regra. Deus não vai passar por sobre a regra, sobre a sua palavra, para abençoar ninguém. Não tem ninguém privilegiado. Não, esse daqui ele não crê, não tem fé nenhuma, mas coitadinho, né? Está numa situação, e então vamos dar uma bênção para ele. Não, com Deus não tem isso, não. Com Deus demonstre um mínimo de fé, para que eu possa te atender, porque eu não posso passar sobre a minha palavra, e a minha palavra diz que tudo é possível àquele que crê. Então creia, dá um jeito. Ah, mas eu não tenho fé. Pega emprestado fé. Pega emprestado. Ô irmão, ora por mim aí, você que tem fé, não é? Então, quando você pede para alguém orar por você, você está demonstrando fé, irmão. Mesmo que seja pequena, fé. Quando você vem à igreja, você está demonstrando fé. Se não for curiosidade, você está demonstrando o mínimo de fé. É isso, irmãos, é as atitudes, as pequenas atitudes que demonstram que nós não duvidamos, que nós cremos na palavra. Irmão, Deus não privilegia ninguém, ou crê sem duvidar, ou não recebe, irmão. Alguns duvidam de tudo. Alguns duvidam da palavra, da obra do Senhor, a obra que o Senhor fez. Duvidam da igreja, irmãos. Tem alguns que até duvidam do pastor. Misericórdia. Não é, povo de Deus? Tem que ser prudente, checar. Mas da palavra, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias 17,5: maldito o homem que confia no homem. Né? Mas bendito aquele que crê no Senhor, que não duvida do Senhor. Você pode duvidar de pessoas, mas de Deus, jamais. Da palavra de Deus, nunca. Da obra de Deus, nunca. E aqui no versículo 65 ao 68 diz: e dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirai-vos? E respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. O Pedro demonstrou aqui que não estava mais duvidando, né? Mesmo depois, numa situação atípica, ter negado o Senhor, ele estava demonstrando aqui que ele cria nas palavras do Senhor. Entenda, irmãos, você crê nas palavras do Senhor,
vai acontecer alguma coisa inesperada, repentinamente, você pode até oscilar, pode até falar o que não deve, mas, irmão, não duvida da palavra do Senhor, não duvida de Deus, irmãos. Creia no Senhor para receber. Pedro aprendeu e creu, não duvidou. Só o Senhor salva, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Muitos discípulos se afastaram, porque não criam, porque duvidavam. Aqueles que se afastaram daqui, tinha mais de 70, muitos se afastaram, ficaram 11 só. O que acontece? Aqueles que se afastaram não criam, duvidavam do Senhor. Porque quem duvida do Senhor se afasta. Irmão, os afastados, eu tive na igreja há um tempo, mas eu me afastei. Os afastados são pessoas que nunca creram no Senhor, talvez porque não tivessem conhecido o Senhor, foram envolvidos por uma série de circunstâncias, algumas coisas até dentro da igreja, né? Foram atraídos por alguma coisa, por alguma outra coisa, mas não creram no Senhor, duvidaram do Senhor. E sabe o que acontece? O diabo bombardeia a mente, é esse pastor, não, é essa igreja, é esse ritual, é isso daqui, e a pessoa se afasta, irmão, porque ela duvida. Elas eram motivadas, algumas iludidas, algumas vinham por desencargo de consciência. Não, hoje eu já cumpri, né, a minha responsabilidade, hoje eu já cumpri. Tem gente que fala isso, irmão. Vem buscar a palavra, vem para a igreja, mas não presta atenção, vem por desencargo de consciência. Hoje já fui na igreja, já posso ir fazer farrear. Para com isso, irmão, né? Não creem, duvidam. Irmão, quem não duvida pode mudar de igreja, mas não se afasta do Senhor, não se afasta da palavra do Senhor, tem necessidade de ouvir a palavra do Senhor, ama, louvar e adorar o Senhor. Entenda, irmãos? Fala para o seu irmão do lado, se duvidar, não vai conquistar. Para conquistar promessas e bênçãos de Deus, não pode duvidar. O Senhor falou, por que duvidastes? Por que duvidastes? Se não duvidar, se crer e não duvidar, então o Senhor está dizendo, não é só ter uma pequena fé, é não duvidar. Seja convicto, irmão, seja decidido, seja perseverante. Aquele que duvida não persevera, sem dúvidas, e conquiste. Conquiste, irmão. Deus está querendo que você não seja enganado, envolvido pelo inimigo com as dúvidas. Muitas vezes o inimigo vai colocar no seu coração, será que é de Deus? Será que essa palavra veio do Senhor? Será que a palavra é verdade, não está distorcida em função do tempo? Será que o texto em grego ou em hebraico não é diferente? Será? É dúvida, irmão. Não deixa a dúvida entrar no seu coração. Creia incondicionalmente da palavra de Deus e demonstre que você crê obedecendo, e você vai receber o cumprimento de todas as promessas do Senhor e vai tomar posse de bênçãos que você está esperando há muito tempo. Não duvide, irmão. Quando mandar o inimigo sair, não duvide, irmão, porque a palavra diz, resistir, ele fugirá de vós. Não duvide que ele vai fugir, ele já fugiu. Amém? Vamos orar.